Meus amados irmãos e irmãs, estamos fazendo esse nosso itinerário quaresmal na busca de também no domingo, no sábado santo à noite, renovarmos a nossa profissão de fé. Depois da celebração da luz, depois de ouvirmos a palavra de Deus, a igreja nos convidará no sábado santo a renovarmos a nossa fé batismal. Aquela fé, luz maravilhosa, que um dia, com a qual um dia nós fomos iluminados. E a história do cego de hoje é um pouco a história de cada um de nós. Vejam, Jesus passa, e ao passar, fazem para ele uma pergunta, porque havia na cultura da época a ideia de que se alguém nascesse com um defeito, era uma espécie de castigo por algo que alguém cometeu em gerações passadas. Por isso a pergunta, que é meio assim, porque perguntam, quem pecou, foi ele ou os pais? Ora, como ele poderia ter pecado antes de ter nascido? Claro que há aí, no nosso entendimento católico, a questão do pecado original, mas não entra ali, não há essa ideia. E como ele poderia ter cometido pecado antes de ter nascido? Ora, Jesus, a resposta é clara, nem ele, nem os seus pais. Isso aqui não é uma questão de que alguém fez algo errado e agora um outro está pagando pelo pecado alheio, uma espécie de castigo divino porque alguém cometeu um erro. Muita atenção a essas coisas. Jesus dá essa resposta e ao mesmo tempo Jesus realiza por aquele homem algo especial. Ele ainda não tinha enxergado nada com a luz da fé em Jesus Cristo. Era cego de nascença. Aquele cego de nascença é um símbolo, um sinal que São João está apontando. Para além dele, que é uma pessoa, um personagem real, para além dele, São João está dizendo, há muitos que foram e que ainda deverão ser iluminados por aquele que, segundo o próprio São João, no prólogo do seu evangelho, diz, ele é a luz que ilumina todo homem que vem a esse mundo. E Jesus então faz com a sua saliva um pouco de lama. E São João nos faz recordar com esse gesto de Jesus aquilo que aconteceu no início, lá no livro do Gênesis, quando Deus formou do barro da terra o homem e a mulher, o ser humano. E para formar do barro era preciso que Deus molhasse o barro da terra, para com aquela mistura de terra e água moldar o ser humano. E disse no Gênesis, e ele então soprou nas narinas do homem e lhe deu espírito, lhe deu vida. Para os judeus, para a cultura semítica, na saliva está o sopro de Deus, aquele mesmo sopro que deu espírito, que deu alma ao ser humano quando Deus o criou lá no início de tudo. Em outras palavras, ao fazer com a sua saliva barro, lama com um pouco de terra e passar nos olhos daquele homem, o Senhor está recriando a vida daquele homem, e recriando com o sopro da vida, com o sopro do seu espírito, sinalizado pela sua saliva. Está dando àquele homem uma vida nova, como ele dizia para Nicodemos, lá no diálogo de Jesus com Nicodemos, é preciso nascer de novo, da água e do espírito. Jesus recria aquele homem com a luz da fé. É interessante porque ele mesmo diz, o meu Pai me enviou, e ele manda que o homem vá se lavar na piscina de Siloé, que significa enviado. Ele acabou de dizer tudo, o Pai me enviou. Então o enviado, em quem nós devemos mergulhar,
para sermos iluminados pelo maravilhoso dom da fé, é Ele, o próprio Jesus. Aquela piscina, que é verdadeira, existe a piscina de Siloé. Aquela piscina era apenas um modo de Jesus dizer: mergulhe em mim, deixe-se lavar a sua cegueira pela luz da minha palavra. Ele que tinha dito para a samaritana domingo passado, se vocês se lembram: eu tenho a água, que aquele que beber não terá mais sede. E hoje ele disse para aquele cego: eu sou a luz do mundo. Uma vez lavada a sua visão, recupera, agora enxergando, lavado pela água que é o próprio Senhor, lavado, agora ele pode enxergar com a luz a luz da fé que o Senhor infundiu no seu coração. Acontece, meus irmãos, que a nossa caminhada de fé, a nossa vida cristã, ela não é uma caminhada linear desde o seu início. E muitas vezes nós vamos ter que lutar contra determinadas situações para professar e para chegar ao auge da nossa profissão de fé. Vejam, no primeiro questionamento que é feito, perguntam para aquele homem: quem foi que te curou? Quem te deu a vista? Como foi que ele fez? Ele não era cego? Mas às vezes tem pessoas que são tão obstinadas, não numa cegueira física como a daquele cego, mas obstinadas numa cegueira das suas próprias convicções humanas, que tem um coração tão fechado para ver o que está diante dos olhos, para ver o que está ali diante deles. Não me parece algo tão difícil. Ele era cego desde que nasceu, a ponto de dizerem: não é alguém parecido com ele, não é ele não. Agora o que foi que fizeram com ele? Jogaram fora? Não. Na verdade ele estava fingindo desde que nasceu. Ele era criancinha de colo, não enxergava nada, mas estava fingindo. A obstinação que às vezes, algumas ideologias, algumas ideias vão sendo inculcadas na mente das pessoas, e às vezes pode ser que alguns de nós nos deixemos levar por elas, que para acreditar no que está na nossa frente, a gente ainda questiona, mas a luz da fé vai iluminando, a ponto de que no primeiro questionamento ele diz: aquele homem chamado Jesus, foi ele quem fez isso comigo. Num primeiro momento eu dizia para vocês que nem sempre a nossa caminhada de fé ela é linear. Ninguém nasceu acreditando, nós fomos aprendendo a crer, até porque a fé é um dom que nos é dado do alto, é um dom que é infuso em nós pelo Espírito Santo no dia do nosso batismo. Fé, esperança e caridade. Nós recebemos isso no dia em que nós fomos batizados, mas no dia em que nós fomos batizados, nós não tínhamos ideia do que era a fé, a esperança e a caridade. Foi preciso que nossos pais, já iluminados por a luz da fé, porque outros já os ajudaram a crer, e assim por diante, eles dissessem, na presença do sacerdote, quando foram perguntados: vocês, queridos pais, vocês, queridos padrinhos, estão dispostos a educar na fé e na lei de Deus esta criança? A resposta que os nossos ouvidos ouviram foi: sim, queremos. E com essa resposta dos pais e dos padrinhos, nós dissemos: então nós acolhemos essa criança para que ela seja batizada, porque alguém, junto com a autoridade da igreja, vai transmitir, vai fazer com que essa criança cresça na fé que o Espírito Santo infundiu no seu coração. Foi o que aconteceu com aquele cego. A fé foi infundida no seu coração pelo próprio Senhor, quando foi lavado. Me parece que é algo que acontece conosco no nosso batismo. Nós somos banhados com aquela água batismal. Só que é preciso dar passos na fé. É preciso dar passos para crescer na fé. E aquele homem no primeiro momento disse: o homem chamado Jesus. Talvez muitas pessoas gostem de Jesus, creiam nele,
num primeiro nível, digamos, muito primário de fé, como aquele cego no primeiro momento, aquele cego já curado. O homem Jesus, o homem chamado Jesus. Algum homem como nós, que tem um carisma especial, que disse umas palavras legais, que eu até gosto de ouvir quando o discurso dele está legal nos meus ouvidos, mas aí quando o discurso dele não fica muito legal, aí esse Jesus aqui, esse Jesus não é o Jesus que eu estou querendo, o Jesus que eu estou querendo é esse, e aí fica naquele negócio. Mas eu creio nele, eu gosto dele, eu até me interesso para conhecer um pouquinho mais sobre ele, mas eu fico ali, nesse nível. Ora, depois pegaram o pobre do cego que tinha ficado curado, levaram ele para os fariseus. Agora ele vai ver. Nós vamos levar ele para os doutores da lei. Agora ele vai dar a resposta. Agora nós vamos pegar esse Jesus. Vamos ver o que eu vou fazer com ele. Chegaram lá. Que foi isso aí, hein? Tu não era cego? Era. Foi o que aconteceu. Jesus me curou. Eu era cego para se enxergar. Aqui esse Jesus não vem de Deus, não. Porque ele está violando o dia de sábado, que é um dia de preceito nosso. Ele não vem de Deus, não. Aí um outro do mesmo grupo diz: mas se ele era cego e ficou curado, e quem é que cura um cego desse jeito se não vier de Deus? Tá. Aí começou. Bem, mas veja que tinha alguém mais ou menos disposto a acreditar que tinha alguma coisa diferente ali. Aí a pergunta: você que foi curado, você, o que é que você diz desse Jesus? Lembram que uma vez Jesus perguntou: o que é que as pessoas estão dizendo de mim? Que é Jeremias, Elias ou um dos profetas? Esse homem é um profeta. Olha, já é um passo a mais na iluminação da fé. Não é só um homem chamado Jesus, agora é um profeta. E o profeta diz palavras de Deus, e um profeta pronuncia uma palavra com a força que vem de Deus. Então sim, é possível que aquilo tenha acontecido com ele. Mas aquele homem dá um passo a mais. Do homem chamado Jesus, ele agora diz: ele não é só o homem chamado Jesus, ele é um profeta, ele veio da parte de Deus, e a sua palavra é uma palavra tão divina que fez isso em mim. Aí tem todo o embate. E como o pior cego é aquele que não quer ver, chamam os pais dele. Estou dizendo que o negócio era sério. É o filho de vocês? É o menino, é o nosso menino. Ele não era cego. Olha, é o nosso filho. Ele era cego, nasceu ceguinho. Ele está enxergando agora, não queira saber como, que nós não sabemos. Olha, ele é maior de idade, ele se resolva. Mas São João disse por que é que eles não responderam. Porque eles poderiam ser expulsos da comunidade. De algum modo, afirmar que o que Jesus fez vem de Deus, e se veio de Deus, Jesus não era só um profeta, Jesus não era só um homem, vindo da parte de Deus e fazendo o que fez, era o Filho do homem, o Messias, o esperado que iria libertar Israel. Então nós não queremos, isso hoje ainda está no nosso meio. Naquela hora disseram assim: eles seriam expulsos da comunidade caso eles afirmassem que Jesus era o Messias. E afirmar que Jesus era o Messias era afirmar que Jesus tinha feito aquele milagre. Meus irmãos, hoje ninguém usa muito essa palavra expulsar, mas hoje em dia tem muita gente que é cancelada. É a palavra da moda: cancelamento. Por quê? Porque disse algo que está na Bíblia. Por quê? Porque disse algo que a igreja ensina há mais de 2000 anos. E por causa da profissão de fé, pode ser que alguns se sintam acuados por medo de serem cancelados. Como é que eu vou ficar diante dos meus amigos? Como é que eu vou ficar diante do meu círculo social? Como é que isso e como é que aquilo? Por quê? Porque se eu disser o que a Bíblia está dizendo, e disser que eu creio, e disser que aquilo é a verdade que ilumina a minha vida, vão me cancelar. Vão buscar alguma coisa, nem que não seja verdadeira, para acabar comigo. Como os pais daquele rapaz tiveram medo naquele dia. Pode ser que aconteça isso conosco. Só que ele dá um passo ainda maior de fé. Ele vai para se nós pudéssemos dizer, um terceiro nível.
ele começa a questionar os seus questionadores. Até agora eles estavam pressionando, agora ele diz: espera aí, vocês querem ser discípulo deles? Porque eu já disse a vocês como foi. Vocês estão teimando, feito João Bobo. Sabe o que é o João Bobo, né? Não acredito não. Era aquele boneco de plástico que a gente batia nele e ele voltava. Bate e volta, volta. Era o João Bobo. Como é? João Teimoso. Perdão, não quer que saiu bobo? Eu acho que bobo sou eu. É o João Teimoso. Que a gente batia, ele voltava, batia, ele voltava. Não vai ficar aí não? Vou não, volto. Ele estava direito em coisa. Eu estou dizendo, e vocês teimando comigo? Será possível? Vocês então estão querendo que eu diga tudo para vocês também serem discípulos dele? Vejam até onde, à medida em que ele se deixou iluminar pela luz de Jesus, à medida em que ele se deixou iluminar pela fé que Jesus colocou nele e que ele fez questão de deixar que ela fosse crescendo, ele foi capaz de chegar a questionar aqueles que queriam cancelá-lo. E foi expulso da comunidade. Vocês viram aí? Mas isso é consequência da fé. É consequência da fé. Portanto, nesse caminho quaresmal que nós estamos fazendo, rumo à Páscoa de nosso Senhor, nós somos convidados a rever em nós o nosso batismo, como nós temos vivido a graça especial dos dons da fé, da esperança e da caridade que foram colocados em nós pelo Senhor, no dia em que nós nos tornamos filhos de Deus em Jesus e filhos da igreja. E nos questionando sobre a qualidade da nossa fé, pedir a Ele, como pediu o apóstolo São Pedro uma vez: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.